Estamos aqui em Mateus 21, capítulo 12. E entrou Jesus no templo de Deus. Esse é aquele que Salomão ergueu porque Deus permitiu. E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou a mesa e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. No Velho Testamento está escrito: mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que esse está dizendo? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos, das criancinhas, de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia. Ali passou a noite. Mas por que então que Jesus derrubou as mesas e tirou aquele pessoal e chamou de covil de ladrões e salteadores? Porque estavam comercializando no templo e não se deve comercializar no templo? Não! Não deve nem ter templo, quanto mais comercializar nele. Aquele templo que estava lá, Jesus destruiu tudo. De forma espiritual, aquilo acabou quando Jesus morreu. E de forma física, acabou quando invadiram Jerusalém e destruíram tudo. Porque aquilo não é para nós. Aquilo é para Jesus voltar para reinar. Aí sim será construído o templo de Deus. Porque aí a casa de Deus, que somos nós, a igreja de Deus, já não estará mais aqui da mesma forma. Nós seremos os salvos em Cristo para reinar com Ele. Mas nesse momento, o que Jesus fez foi o seguinte, eu vou te falar. Vamos dar um parênteses aqui para a gente poder discorrer sobre esse assunto. A lei de Moisés foi o que Jesus estava defendendo ali. Por quê? Porque ainda não tinha acabado a lei de Moisés. E ele tinha essa obrigação, como judeu, de cumprir a lei de Moisés. E ele dizia: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la, e cumpriu. Nós falamos sempre a mesma coisa. Ia cumprir, tinha que cumprir, cumpriu. E a lei de Moisés dizia, presta atenção, olha aqui, presta atenção. A lei de Moisés dizia que aquela alma que pecar, essa morrerá. Só que nós sabemos que todos pecaram. Todos pecaram. Então era impossível a pessoa não pecar. Sendo assim, segundo a lei de Moisés, ia morrer todo mundo, porque todos pecam. Então, havia o sacrifício do sacerdote. O sacerdote fazia um sacrifício pela pessoa. Esse sacrifício anulava, não anulava totalmente, mas encobria o pecado da pessoa. Por exemplo, eu cobicei a mulher do próximo. É pecado, eu tenho que morrer. Mas eu tenho lá agora a cabrinha que eu crio desde pequenininha para sacrifício. Eu pego a cabra e levo. O sacerdote sacrifica a cabra no meu lugar e eu não morro. Era assim. Agora, quando foi instituído a lei do sacrifício para a remissão não total dos pecados, mas para encobrir os pecados, para como se Deus fizesse assim, não visse o pecado, mas não limpava o pecado, apenas encobria, era como você varrer a casa e jogar a sujeira embaixo do tapete. Então a casa continuava suja, mas estava encoberta a sujeira pelo tapete. Era mais ou menos uma simbologia disso, você entende? Então as pessoas criavam animais para isso. As pessoas já sabiam que ia pecar um dia, já estou criando aqui meus pombinhos, as minhas ofertas para poder, se eu pecar, de acordo com o pecado, era uma oferta de um jeito, entendeu? Um pecadinho, uma ofertinha, um pecadão, uma ofertona. Ia desde pombinho, rolinha, passarinho, até boi, sei lá o que fosse, talvez até camelo, quem sabe. Mas era de acordo com o tamanho do pecado. Era a proporção do animal que a pessoa cuidava. Presta atenção. A pessoa cuidava desse animal desde criança, separado. Era um animal que era o melhor. É o que não tinha marca, o que não estava sujo, o que não tinha peladeira, que não tinha lepra. Era o melhor animal que era criado para o sacrifício. Isso era um concerto de Deus com o homem, isso era a nova aliança. E esses cambistas estavam invalidando isso. O motivo de Jesus expulsar esses homens dali é porque eles estavam invalidando esse processo.
Porque as pessoas, no lugar de criar os seus animais e oferecer um dos seus animais como sacrifício por causa dos seus pecados, ali no templo de Jerusalém, as pessoas pecavam à vontade. Era a legalidade do pecado, sombra das coisas futuras. Não está diferente. Hoje, por aí afora, em muitos lugares, a pessoa peca pra caramba, mas deu dízimo, pronto. Repreendeu o devorador, pronto. Já está na ceia, já está não sei aonde, que é tudo a mesma coisa aí. Então você sabe o que é que eu estou falando. Naquele tempo também a pessoa falava, eu vou pecar, depois eu vou lá, mato o animal e pronto. Cadê o animal? Está criando? Não, eu compro lá. Entendeu agora? Ué, fulano, você não está criando um animalzinho para levar no tempo? Não, lá está cheio de cambista vendendo. É igual quando você vai no Detran para trocar, para fazer vistoria. Não vou trocar pneu, não vou trocar nada. Na hora eu chego na porta do Detran, o pessoal está alugando pneu ali. Eu alugo um pneu daquele, boto no carro, vou lá, faço a... Não é assim que o pessoal tem feito? Era igual lá. Eu vou criar pombo, criar nada para sacrificar, eu vou ter sacrifício de cuidar de algum animal? Não. Tem alguém nesse momento tendo esse sacrifício por mim e cuidando disso lá. Na hora que eu for oferecer o sacrifício do sacerdote, eu compro. Lá no templo mesmo, eu já compro já esses animais e sacrifico lá mesmo. Aquele pessoal que estava ali, o cambista, eles trocavam a moeda, porque aqueles povos ali era muito misturado. Então as moedas eram diferentes. E ele ficava ali fazendo troca de câmbio de moedas. E os outros ficavam vendendo mesmo os animais. Tanto que Jesus foi lá e derrubou tudo. Quer ver de novo? Vamos ler para tu ver. Porque eles estavam invalidando o conserto da lei de Moisés. Entrou Jesus no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. Tá vendo? Tinha as pombinhas, tinha tudo lá para vender. Porque a pessoa podia pecar à vontade e na hora era só comprar um desses animais para oferenda e o sacerdote ali mesmo ofereceria. E isso é invalidar o conserto. Isso é fazer um atalho onde não tem rua. Jesus foi lá e derribou as mesas, né? E brigou tanto com quem comprava como com quem vendia, porque os dois estavam invalidando o conserto da aliança velha de Moisés, a lei de Moisés, que Jesus estava debaixo dela ainda. Está entendido ou tem dúvida, meu amado? Então sigamos à frente. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Tem que dar fruto o tempo todo, meu amado. Velho Testamento, sombra das coisas futuras. Alimento, figo, fruta, palavra, alimento, você, figueira, palavra que você coloca de Deus para as pessoas, alimento. Se em um momento o Senhor olhar para você e te procurar e buscar, e cadê? Nesse momento você está vazio, não está dando fruto. O perigo é esse. Velho Testamento, Mateus 21, sombra das coisas futuras. Ah, mas Mateus não é Velho Testamento, é Novo. Vai ver os primeiros vídeos aqui de Mateus que nós estamos lendo para você ver. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira. Eles não entenderam nada do que Jesus tinha feito. O que eles vibraram é de ver ali é o show, né? A figueira secou, é show, é uma festa. E não é diferente hoje, não. O que tem de gente aí atrás de espetáculo não está no gibi. Jesus, porém, respondendo, disse, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes, erga-te e precipite-te no mar, assim será feito. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Nós vamos seguir.